Amém. Que esse amor atraia o nosso coração nessa noite, para a glória do nome dele, né? E agora eu gostaria de convidar o pastor Cláudio Cerqueira para ministrar a palavra, né, nesse momento. O pastor Cláudio é membro da PIBA, da Primeira Igreja Batista de Aracaju, casado com Núbia, que está aqui acompanhando, nossa irmã, pai de Laís e Elis. O pastor Cláudio era diácono e trabalhava, né, não sei se ainda trabalha, no Ministério de Famílias, lá na PIBA, juntamente com os demais pastores. E, pastor, seja bem-vindo, que Deus possa usar o Senhor nessa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a igreja, amém? Queridos, é um motivo de grande alegria estar aqui com os irmãos. Confesso que fui recepcionado ali, muito bem recepcionado pelo meu querido irmão e amigo Mangueira. E é a primeira vez que eu o vejo após a luta, a batalha pela vida. E Mangueira, eu, Núbia e a minha família, oramos e intercedemos por você. E a demonstração do amor de Deus pela sua vida me atrai. O Senhor seja louvado, porque Ele é Deus de milagre. Ele é o médico dos médicos. Amém, igreja? Agradeço a querida irmã Gorete, também pela recepção. Diaconisa que, de vez em quando, a gente caminha junto aí nos concílios de diáconos. E o pessoal brinca, olha, você vai ser pastor, mas não deixa de ser diácono, porque uma vez diácono, sempre diácono. E também fiquei muito feliz ao encontrar ali na porta minha querida Raquel, com um bebezinho. Raquel e Magno fizeram curso de noivos comigo e Núbia. É uma grande alegria revê-los. E quero também agradecer ao pastor pela confiança em me ceder essa noite o púlpito dessa igreja. E eles serão o meu povo, assim diz o Senhor. O povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel. Você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria. Videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado. Eu vou pedir licença aos irmãos para tirar a máscara. E o nosso tema da reflexão essa noite é o que atrai o seu coração. O que tem atraído o seu coração nessa geração, nessa sociedade? Nós vivemos em um mundo em que os conceitos pós-modernos têm prevalecido fortemente na vida da nossa sociedade e, infelizmente, na vida das nossas igrejas, pastor. Uma sociedade que tem se caracterizado pelo egocentrismo. As pessoas só olham para o seu próprio umbigo. As pessoas só se preocupam com o seu próprio bem-estar. E esses conceitos estão influenciando o comportamento da sociedade, estão influenciando o comportamento dos nossos jovens. Algumas características fundamentais desse pensamento egocêntrico, em que prevalece o eu em detrimento do nós. Há uma dificuldade em pensar coletivamente, porque eu só estou interessado no meu próprio interesse, no meu próprio bem-estar. O Senhor nos ensina que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E isso vai totalmente de encontro a esse conceito da pós-modernidade em que o eu está acima de tudo e de todos, inclusive de Deus. As pessoas têm endeusado a si mesmo
tem se colocado no lugar de Deus, busca um culto a si mesmo. E foi assim que o nosso grande inimigo caiu. Porque ele queria o louvor para ele próprio. Há uma forte concentração de riqueza hoje na nossa sociedade. Mais de 90% da riqueza do mundo está concentrado em menos de 5% da população mundial. Muitas pessoas morrendo de fome e muitas pessoas jogando dinheiro fora. Muitas pessoas passando necessidades. E muitas pessoas esbanjando em coisas vãs. O dinheiro tem atraído a atenção das pessoas. O poder tem atraído a atenção das pessoas. O culto a si mesmo tem atraído a atenção das pessoas. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós estamos vivendo aqui, queridos, de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. Não levaremos absolutamente nada daqui. A nossa passagem aqui ela é muito curta em comparação à eternidade que nos espera. Mas de uma forma, posso dizer, irracional, nós temos investido mais tempo nas coisas desse tempo curto do que nas coisas da eternidade. Nós passaremos a nossa eternidade com o Senhor, mas insistimos em nos apegar, em investir os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa atenção nas coisas da terra. A palavra de Deus nos ensina, nos orienta a investir nas coisas que são do alto. Vamos falar de algumas coisas que têm atraído o nosso coração. A primeira coisa delas, nós somos atraídos pelo hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo é uma filosofia do mundo pós-moderno que coloca o prazer como objetivo principal. Tudo pelo prazer. Tudo pelo prazer sensorial. Tudo pelo prazer físico. Há um culto ao corpo. É bem verdade que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós precisamos cuidar dele. Mas não como um Deus, porque Deus nós só temos um. Então o hedonismo é uma filosofia que prega o prazer acima de todas as coisas. É o prazer sensorial que tem explodido na sociedade, que desconsidera as virtudes morais, os princípios éticos, os princípios bíblicos. É um prazer sem alegria interior. É um prazer passageiro. É um prazer superficial. Mas nós gastamos as nossas energias na busca desses prazeres. O Salmo diz que o nosso prazer deve estar na lei do Senhor, e nela nós devemos meditar de dia e de noite. É isso, irmãos, que precisa nos dar prazer. É isso que precisa atrair a nossa atenção. Mas o hedonismo prega esse prazer. Prazer com alegria interior, como no caso da parábola que Jesus contou sobre o homem rico. E aquele homem rico dizia para sua alma: descansa, come e bebe, regala-te. Esquecido de que a sua alma poderia ser requerida naquela noite. E se a sua alma fosse requerida naquela noite, os celeiros daquele homem estariam repletos, cheios. Mas de que adiantaria? Porque ele não levaria nada daquilo. Muitas vezes você está
gastando todos os seus esforços e atenções para encher os seus celeiros materiais, financeiros. Mas você não levará nada dele quando você for. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos investir nas riquezas celestes, onde a traça e a ferrugem não vão alcançar, onde os salteadores não terão acesso. É lá que precisamos investir e acumular riquezas, riquezas celestiais. Mas há muitas pessoas, queridos, que só sentem prazer no dinheiro, no poder, no prazer. Tem um colega, eu sou funcionário da Caixa, a igreja era minha cliente, eu fui gerente dessa agência aqui na Siqueira Campos durante 5 anos. E esse colega, sempre que eu encontrava em qualquer lugar fora do horário de trabalho, ele estava com a latinha de cerveja na mão. E uma vez conversando com ele, ele me disse assim: Cláudio, eu não sinto prazer em fazer nada se eu não tiver com minha cervejinha. Era somente aquilo que dava prazer a ele. E agora há pouco enfrentou a Covid também. Ficou entubado durante quase 30 dias. Esteve próximo de morrer. E ele se diz ateu. Ele não acredita em Deus. Eu o levei para fazer um encontro de casais lá na Piba. Estava vivendo um momento terrível no casamento. A esposa tinha descoberto uma traição. E ele conversou comigo, se abriu, e eu o convidei para fazer um encontro de casais. E ao final do encontro de casais, ele me abraçou, me agradeceu muito. Depois ele disse: você me ajudou a salvar o meu casamento. E eu disse para ele assim: não fui eu, foi o Senhor. Mas ainda assim, depois daquela experiência tão maravilhosa na vida dele, ele mudou a vida dele. Ele disse: a partir de agora eu não saio mais sem minha esposa. Ele gosta muito de pescar. E agora ele vai pescar, fim de semana ele leva a esposa dele. Realmente Deus restaurou o casamento daquele rapaz. Mas ele continua sem acreditar no Deus que salvou o seu casamento. E ele esteve à beira da morte. Eu lembro que a esposa dele falava comigo todos os dias. Passava o boletim. E nós oramos, nós intercedemos pela vida dele. E quando ele saiu do hospital, ele me mandou um vídeo agradecendo, porque ele disse que sabia que eu estava orando por ele. Mas ele ainda tem um coração endurecido. Mas eu creio, irmãos, porque a palavra de Deus afirma isso. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Há uma semente plantada no coração daquele homem. E um dia eu creio em Cristo. Que aquela semente, pastor, ela vai florescer, ela vai dar frutos e ele será salvo. O resultado dessa busca pelo prazer é uma geração pervertida, onde o prazer sexual se tornou uma obsessão, justificando comportamentos desastrosos para a sociedade, mas muito bom para a indústria de entretenimento, porque ela tem investido pesado no conceito de que tudo é permitido, desde que resulte em prazer. Você pode fazer qualquer coisa, desde que aquilo lhe dê prazer. O resultado disso, um dos resultados disso, é que a estatística do IBGE diz que, no Brasil, em média no ano, 500 mil adolescentes engravidam. Adolescentes, solteiras, engravidam. 500 mil. Não são 500 adolescentes, são 500 mil adolescentes no Brasil, somente no Brasil, engravidam. Coração atraído pelo prazer, acima de qualquer coisa. Em nome desse prazer, se joga fora todos os valores e princípios. Uma outra coisa que tem atraído o nosso coração é o poder. O país está vivendo agora um momento, queridos, muito preocupante. Nós podemos ter daqui para o próximo ano uma guerra civil. É um momento delicado, a igreja precisa orar pelo país. A igreja precisa dobrar os joelhos
e clamar ao Senhor pelo nosso país. Porque as perspectivas não são boas por conta da luta pelo poder, o poder que tem atraído. Infelizmente, esse poder que tem atraído essas pessoas não é o poder de Deus, mas é o poder pelo poder. O poder de governar, o poder de dominar. As pessoas têm matado, têm traído, têm morrido na busca desse prazer. A corrupção tem tomado conta do nosso país por conta do poder. Eu não gosto de entrar na discussão da política partidária. Até porque, se nós analisarmos aí a história na política brasileira, não salva ninguém, infelizmente. Nós temos algumas coisas que são terríveis, que nos envergonham. Outro dia eu estava vendo notícia lá no Congresso e citaram a bancada do mal, pastor. Lá no Congresso existe uma bancada chamada bancada do mal. Os irmãos fazem ideia de quais são os segmentos que compõem essa bancada do mal? São 3 Bs. A bancada do boi, a bancada da bala e, pasmem, a bancada da Bíblia. Esse é o testemunho que os evangélicos na política têm dado para o país. Fazem parte da bancada do mal. Não há, queridos, uma inversão de valores aí? Jesus Cristo não se identifica com isso. Jesus Cristo não se identifica com esse testemunho triste para nós. Pessoas que deveriam ser a luz do mundo, o sal da terra, têm envergonhado o Evangelho na busca de um poder passageiro. Porque num estalo de dedos, a vida acabou e vai precisar se encontrar diante do grande trono branco, que espera todos aqueles que rejeitaram a Jesus em busca de um poder que não é o poder de Deus. Nas nossas igrejas também, queridos, infelizmente o quadro não é diferente. Em muitas igrejas nós vemos pessoas com as mesmas práticas danosas dessa política nojenta que nós vemos lá fora, dentro da igreja, lutando por poder, querendo derrubar o pastor. Conheço diversas igrejas que estavam crescendo, que estavam num momento fantástico, mas houve divisão, pastor, por causa da briga pelo poder. Porque querem brilhar mais do que Jesus Cristo. Porque o dono da igreja não sou eu nem o pastor, o dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos corpo. Ele é o cabeça. A igreja é dele. Nem minha, nem sua. Porque tem membro de igreja que se sente proprietário da igreja. Eu queria dizer para o irmão essa noite, em nome de Jesus, a igreja não é sua. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. E tudo que fizermos aqui tem que ser para a glória dele. Porque para isso nós fomos criados. Nós fomos criados para a glória do nosso Deus, que nos criou, que nos fez, que nos formou. Pessoas dentro das igrejas brigando por poder, querendo se sentir empoderadas. A Bíblia nos mostra a maneira correta de receber poder. Atos 1:8. Mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. O irmão quer ter poder, o irmão quer se sentir empoderado. Permita que o Espírito Santo governe todo o seu ser. E aí o irmão receberá poder. E serão testemunhas e não testemunhas, como a bancada da Bíblia no Congresso. Mas serão testemunhas aqui em Aracaju, em Sergipe, no Brasil, em todo o mundo. O poder que transforma, o poder que restaura, o poder que leva à santidade.
Este é o poder, queridos, que deve atrair o nosso coração. Coração atraído pelo amor ao dinheiro. A palavra de Deus diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5. A sociedade tem imposto uma grande pressão sobre as pessoas à medida que tem valorizado mais o ter do que o ser. Você é aceito em determinado local pelo que você tem ou pelo que você aparenta ter, e não pelo que você é. E isso tem gerado em nós um desejo frenético de ser aceito numa sociedade hipócrita, que muitas vezes não gosta de nós, mas que quer determinar a roupa que você veste, quer determinar o local onde você mora, quer determinar o carro que você usa. E muitas vezes nós embarcamos nessa. Nós fazemos tudo para agradar essas pessoas. Porque aquele meio, aquela sociedade nos atrai. Mas, queridos, nós precisamos fazer um esforço tremendo. É para ser aceito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E não pela sociedade. É Ele quem deve nos atrair. É o amor de Deus que deve nos atrair. A sociedade impõe um consumismo exacerbado e, por conta disso, muitas pessoas têm destruído a sua vida financeira para adquirir determinadas coisas que não têm condições de adquirir, para mostrar para as pessoas que têm, para se sentirem aceitos. E nós vemos diversas experiências. Uma vez saí de casa num sábado, queria comprar um carro, fui lá na concessionária da Volkswagen. Estava de camiseta, de chinelo, de bermuda. Passei meia hora, pastor, namorando com o carro. Nenhum vendedor se aproximou de mim. Tinham 4 vendedores sentados, nenhum deles. Passei meia hora esperando, ninguém veio me atender. Fui embora. Coincidentemente, na terça-feira, eu estava numa reunião na superintendência da Caixa, de terno e gravata. E na hora do almoço, um colega me pediu carona. Cláudio, você me leva ali na Discar, porque meu carro está lá em revisão. Eu falei, pois não, levo sim. Enquanto ele foi ver se o carro estava pronto, eu fui olhar o mesmo carro, pastor. Os 4 vendedores levantaram para me atender, porque o meu terno é mais importante do que eu. Porque o terno determina quem eu sou. Porque a minha aparência determina quem eu sou. O cara me chama até de doutor. Eu não fiz nenhum doutorado. As pessoas valem nessa sociedade o que têm. Mas para Deus você vale o que você é. Deus não se importa com o que você tem. Você sabe por quê? Porque tudo que você tem é Ele quem lhe dá. Nós somos seus mordomos. Tudo que nós temos e tudo que nós somos é do Senhor. Nós só estamos por um período de tempo tomando conta. O jovem precisa se sentir aceito no meio que está inserido, tem necessidade de usar as roupas que todo mundo usa, ter o carro que todo mundo tem, consumir os produtos de marca que todo mundo tem para agradar pessoas, para se sentir aceito no seu grupo, na faculdade, na vizinhança, na própria igreja. Conheço uma família que vive numa dificuldade tremenda. Às vezes até passa necessidade para comer, mas a menina comprou um celular, iPhone, de R$8.000. Não parece uma coisa insana, irmãos? Algumas vezes cheguei na casa deles e tive que ir no mercado comprar algumas coisas para ajudar. E a menina comprou um celular de R$8.000, um iPhone. Porque precisa se sentir aceita no meio dessa sociedade hipócrita, que não gosta dela. O que nós temos feito com a nossa vida? O que tem atraído a nossa atenção e o nosso coração, irmãos?
O dinheiro tem atraído muitas pessoas e elas têm se tornado verdadeiras escravas dele. Olha, queridos, não vejo nada de mal com dinheiro, não. Se Deus me deixasse milionário, pastor, eu ia ficar rindo à toa. Quem não gosta de dinheiro, irmãos? E a Bíblia não condena o dinheiro. Se a gente olhar a história da Bíblia, muitos servos do Senhor tiveram uma vida de abastança. Mesmo Jó, que passou por todo aquele sofrimento, a Bíblia diz que o segundo estado de Jó foi muito maior do que o primeiro. O Senhor o abençoou com bênçãos materiais, sim. Então não há nada demais, queridos, que Deus o abençoe financeiramente. Amém, se abençoar. E Ele quer abençoar. O que a Bíblia nos chama a atenção é que nós não devemos ter o amor ao dinheiro, porque a Bíblia diz lá em Timóteo que ele é a raiz de todos os males. Desculpa, não é Timóteo, é lá em Tiago, se não me engano, a referência. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro tem atraído o coração dessa geração. O dinheiro pode ser o melhor servo, o mais útil, o mais versátil, se ele for usado em seu serviço. Mas ele pode também ser o seu pior senhor, o mais tirânico e cruel senhor, se você viver em função dele, porque ele vai te dominar. Jesus Cristo chamou de Mamon, Deus dinheiro, Deus riqueza. E muitas vezes nós temos prestado culto a esse Deus. E não há nada que aborreça mais o Senhor do que quando o seu povo presta culto a qualquer outro ser que não seja Ele. Eu ouvi um pastor dizer uma vez que Deus é ciumento. Porque Ele nos fez, queridos, para que nós glorifiquemos o seu nome. O Senhor se agrada de um coração adorador. A Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, que são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa atração pelo dinheiro pode destruir famílias, pode destruir amizades, pode destruir a comunhão com Deus. Conheço vários amigos de infância, que se tornaram sócios em determinados negócios e hoje são inimigos, não passam pelo mesmo lado da rua por causa do dinheiro. Conheço irmãos, clientes meus, que não se falam, são inimigos declarados. Se um estiver em algum evento, você não pode chamar o outro. Porque brigaram, pastor, por causa de dinheiro. Esse Deus implacável que tem destruído a vida de muitas pessoas, de muitas famílias na nossa sociedade. 1 Timóteo 6, 6 a 10, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem na tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se a si mesmo com muito sofrimento. Mas o coração é ainda atraído também, irmãos, pela religiosidade. Resultado da busca da religião como uma forma de prazer sensorial, em que ao invés da edificação da alma pela palavra, o que se deseja é apenas espetáculo para os olhos. O culto é centrado em agradar a pessoas e não agradar a Deus. Queria dizer para os irmãos, o único espectador do nosso culto tem que ser o Senhor Jesus. Nós participamos do culto, nós prestamos culto para Ele. Queridos, é Ele que tem que se agradar do nosso culto.
E muitas vezes nós estamos muito preocupados em agradar pessoas. Queridos, nós precisamos agradar a Deus em primeiro lugar. Essa tem que ser a nossa meta, o nosso objetivo. Agradar ao Senhor. Coração atraído pelo mundo. O mundo atrai o nosso coração com seus atrativos: música, sexo, fama, dinheiro, entretenimento, corrupção, egoísmo, vaidade, orgulho. Tudo vem como um banquete à nossa disposição. Eu gosto muito de citar o exemplo do jovem Daniel. A Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar com o banquete do rei. Eu queria dizer para você, jovem, essa noite, o mundo tem uma mesa farta, um banquete farto, oferecendo a você o tempo todo. E é preciso fazer como fez Daniel. Você precisa decidir não se contaminar com esse banquete. Porque o banquete ele é agradável aos olhos, assim como foi a fruta para Eva lá no paraíso. Porque a Bíblia diz que quando Eva olhou, era agradável aos olhos. E o pecado sempre vai aparecer para você como algo agradável. Se fosse algo ruim, ninguém pecava. Não é assim, irmãos? Se o pecado fosse uma coisa ruim, alguém ia querer pecar? O pecado sempre vai aparecer para nós como algo agradável e desejável aos olhos. E eu tenho certeza que aquele banquete do rei, ele era agradável aos olhos. Mas o jovem Daniel era um jovem temente ao Senhor. Daniel era um jovem tão temente ao Senhor, que quando ele foi colocado como governador, os outros governadores com ciúmes, procuraram em alguma área de Daniel achar alguma falha, e a palavra de Deus diz que não se achou falha em Daniel. E eles tiveram que recolher a religião de Daniel e armaram uma cilada. Assim como Daniel, queridos, nós precisamos decidir não nos contaminar, não nos deixar atrair pelo banquete que o mundo todos os dias coloca diante de nós. Há poucos anos, quando eu fazia a minha declaração de imposto de renda, eu pagava muito dinheiro porque eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava na Caixa, ensinava na UNIT à noite. E quando chegava na hora de acertar as contas, pastor, com o leão doía. Além do que já tinha sido descontado, eu tinha que pagar mais 8, 10, 12 mil reais. Caramba! E eu dizia assim, isso é uma injustiça. É um absurdo eu pagar todo esse dinheiro e ser jogado pela lata do lixo na corrupção. E aí o que é que eu fiz? Comecei a inventar umas despesas médicas e colocar lá até que zerasse o que eu tinha a pagar. Zerou, tá beleza, não paguei nada, também não fiquei com nada. É assim que Satanás faz com a gente, pastor. Sutilmente, ele colocava no meu coração que pagar aquele imposto não era certo. Mas o que é que Jesus diz, queridos? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu estava pecando com aquilo. E um dia conversando com um amigo meu, irmão da igreja que eu frequentei lá em Alagoinhas, na Bahia, a gente conversando e eu fazendo meu imposto de renda, ele lá em casa foi passar o fim de semana comigo, e aí eu comentei isso com ele, e ele falou assim, meu amigo, posso lhe dizer uma coisa em amor? Eu falei, pode. Deus não está feliz com o que você está fazendo, porque o que você está fazendo é mentira. As informações que você está colocando na sua declaração de imposto de renda é uma mentira. São informações mentirosas. E a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Irmãos, eu recebi aquilo como uma paulada. Não sei quem luta aqui MMA, né? Mas quando toma aquela pancada que o cara fica grogue, foi assim que eu fiquei. Eu não sabia o que dizer, pastor. Eu fiquei envergonhado. E eu coloquei meu joelho diante de Deus e disse que nunca mais eu faria, ainda que injusto,
eu tenho pago todos os impostos que são devidos. Sabe, irmãos, Deus quer de nós integridade. Não podemos nos deixar atrair pelas coisas do mundo, pelo banquete que o mundo nos oferece, pelas facilidades que o mundo oferece. Daniel decidiu não se contaminar. E como vai a sua vida? Como você tem agido diante dos banquetes que são apresentados diante de você? De sexo fácil, de sonegação, de impostos, de ficar com um troco que lhe deram errado, de praticar pirataria. É isso, pastor, todo mundo faz. Esse é o grande perigo, sabe, irmãos? Todo mundo faz. A Bíblia diz que nós não somos do mundo, não é assim? Todo mundo faz, então não faça não. Que decisão você tem tomado diante das facilidades que o mundo tem me apresentado? O banquete do rei será sempre agradável, mas você precisa decidir não se contaminar. Romanos 6, versos 23, nos diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso nós devemos dizer não ao pecado, não ao banquete. Mas o coração, queridos, também ele é atraído pelo amor de Deus. O texto, tema, diz que o amor de Deus nos atrai. Jeremias estava vivendo naquele tempo onde ele pregou e anunciou para aquele povo o juízo de Deus, o castigo de Deus pelos pecados daquele povo, um povo desobediente, um povo que virou as costas para Deus, um povo que não ouvia Deus por meio dos seus profetas. Eles viravam a cara, eles prenderam Jeremias, eles maltrataram Jeremias, porque Jeremias estava pregando a palavra de Deus. Aquele povo era um povo rebelde e veio sobre aquele povo a justiça de Deus e eles foram exilados, foram levados para a Babilônia. Aquele povo se espalhou, mas nesse texto o Senhor está dizendo: eu a amei com amor eterno e com amor leal eu atrairei. Ele está dizendo que ele vai trazer de volta aquele povo, ele vai resgatar aquele povo. O amor de Deus nos atrai, o amor de Deus me atrai, o amor de Deus atrai o irmão, atrai a irmã. Nós precisamos deixar que o amor de Deus nos atraia. Nós precisamos ceder a essa atração maravilhosa. Nós não podemos ceder à atração do mundo, mas nós devemos ceder a essa atração. O amor de Deus, o amor eterno de Deus, um amor leal, porque Deus é leal, Deus é fiel. Ainda quando nós não somos fiéis, Ele é fiel. E o amor leal e fiel de Deus, Ele precisa nos atrair de volta para Ele. Porque muitas vezes, querido, nós estamos longe de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus, mas Ele quer nos atrair de volta para Ele. Ele quer nos trazer de volta para perto dEle, para o seu abraço, para o seu cuidado. O Senhor quer abraçar a mim e a você. O Senhor quer ajuntar o seu povo. Está tão desperto, atraído por diversas coisas que nós citamos aqui hoje, por muitas outras. O nosso coração tem sido atraído por muitas coisas. Mas nós precisamos nos deixar atrair pelo amor do Senhor. O nosso coração é atraído pelo hedonismo. O nosso coração é atraído pelo poder. O nosso coração é atraído pelo dinheiro. O nosso coração
é atraído pela religiosidade e o nosso coração é atraído pelo mundo. Mas mais importante do que isso, queridos, o nosso coração precisa ser atraído por Deus. Que essa reflexão nos leve a voltar os nossos pensamentos, a voltar os nossos esforços, a voltar as nossas riquezas, os nossos recursos para as coisas que são do alto, para que possamos voltar ao Senhor, para que possamos estar de novo nos braços do Pai, porque Ele quer lhe abençoar, Ele quer me abençoar, Ele quer nos resgatar das garras do pecado, que muitas vezes tem nos atraído e, infelizmente, tem escravizado até mesmo muitos cristãos. E se nessa noite você sentiu no seu coração que você precisa se deixar atrair por Deus, que você precisa decidir não se contaminar com essas atrações que o mundo tem colocado diante de você. Ore ao Senhor nesse momento. Coloque sua vida no altar de Deus e diga a Ele que você quer ser atraído por Ele. Queria orar pela igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite para falar aos nossos corações, Pai. Obrigado, Deus, por essa igreja que nos recebe essa noite. Obrigado, Deus, porque essa igreja tem escolhido o Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa descer sobre todos nós para nos dar o verdadeiro poder, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, sal e luz. Que nós sejamos, Senhor, testemunhas. Que nós estejamos totalmente atraídos por esse amor maravilhoso que é o Teu amor. Amor que nos deu Jesus Cristo. Amor que levou Jesus à cruz para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Que esse amor esteja a nos atrair, Senhor. Eu não conheço o coração de nenhum dos irmãos, mas o Senhor conhece. E o Senhor está olhando agora para cada coração, Pai. Trabalhe agora em cada coração que tenha andado, Senhor, atraído por qualquer outra coisa que não seja o Teu amor. E restaura, Senhor, essa atração, Senhor, maravilhosa do Teu amor, para que recebam o Teu abraço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Que essa palavra que nós ouvimos aqui nessa noite possa verdadeiramente nos fazer sair daqui impactados. Tipo aquela paulada que o pastor falou. Que a gente possa sair nessa noite aqui reflexivo, pensando naquilo que, de fato, atrai o nosso coração. E que a gente possa decidir, em nome de Jesus,